Acredito que vocês tenham reparado que o São Paulo diminuiu as suas contusões e até nas recuperações dos seus jogadores. A gente vai falar um pouquinho sobre isso no vídeo de hoje. Senhoras e senhores, bom dia, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Tá tudo bem, né? Primeiro lá em cima, agora o avião, mas embora. Vamos seguir todos os efeitos sonoros da sonoplastia aqui do nosso canal. Bom, vamos falar um pouquinho sobre. O São Paulo nos últimos anos tem sofrido bastante, né? Com contusões, muitos jogadores lesionados, jogadores que acabam não se recuperando muito bem fisicamente. E aí o São Paulo, né, na presidência do Júlio Casares, no seu departamento de futebol, decidiu criar um novo cargo e fazer com que tivesse um responsável, né? Alguém que pudesse ser cobrado e tivesse novas ideias, um responsável de fato. Era um setor ainda que estava muito em aberto, sabe? Quem era o responsável por aquilo, quem poderia responder sobre aquilo e ser o manda-chuva da parada. E aí, e isso vai casar legal também com a chegada dos Blue Dia, porque foi basicamente ali no mesmo tempo. E com isso, o Felipe Marques, né, se tornou o novo chefe de saúde e performance do clube. E isso tem diretamente ligação com o que tem acontecido, né? Porque o Felipe, ele tem trabalhado, desde o seu primeiro momento, ele tem trabalhado de uma forma muito incessante, né? Ele tem, de fato, buscado soluções ali dentro do clube para conseguir, de fato, sanar esses problemas físicos, né? Ele fez uma avaliação, ele conversou com algumas pessoas, ele já fazia parte, então ele já tinha também uma ideia do que poderia acontecer. Foi alguém que foi, digamos, promovido, mas alguém novo, com boas ideias e com disposição, de fato, para tentar encontrar algumas soluções. E aparentemente tem encontrado junto com a comissão técnica. A comissão técnica do São Paulo rapidamente entendeu o que tinha acontecido nos últimos anos. O Zubeldia falou, não, realmente, eu quero então esses caras 100%. E foram feitas ali algumas atividades, digamos assim, para ter essa modificação. Por exemplo, foi alinhado com o Zubeldia para poupar alguns atletas, né? Por exemplo, o Nestor, ele passou por alguns jogos que ele estava jogando de maneira consecutiva, porém ele voltou de uma grave lesão recentemente. E aí contra o Barcelona, mesmo no jogo de Libertadores, foi entendido de que era melhor um descanso para ele para não correr riscos. Essa é a palavra. O São Paulo não quer correr riscos de novas lesões. Né? O mesmo, por exemplo, aconteceu com o Bobadilla. O Bobadilla não teve lesão constatada nem nada do tipo. Mas no jogo anterior ao Barcelona, contra o Fluminense, ele tomou uma entrada e que houve um rasgo ali na região do joelho, ali próximo, na junção da coxa com a perna, houve um rasgo muito grande. E aquele rasgo, né, um ferimento aberto, mesmo que você fechando ele, né, colocando o curativo tudo, ele tem um risco de deixar aquela musculatura, aquela região um pouco mais fragilizada. E com isso, fatalmente, você estando mais fragilizado, você estaria mais propenso a outras contusões. Então, por isso que, por exemplo, ele ficou de fora até a cicatrização completa ali daquele ferimento. Outros casos, por exemplo, o rato, né? Eu trouxe até informações para vocês de que o rato estava recuperado 100% fisicamente, e em outros momentos ele seria relacionado para enfrentar o Cruzeiro. Porém, foi entendido de que, ó, ele está recuperado 100%, vamos dar mais um tempinho, até o jogo do Inter tem mais 10 dias, vamos dar mais 10 dias para ele, mais uma semana e meia, para que ele esteja melhor ainda do que ele estaria contra o Cruzeiro. E isso vai ser até rotina, tá? O próprio Rafinha também, o Rafinha ele já está plenamente recuperado, porém, até por conta da idade, vai ser feito um trabalho de muita cautela em relação ao Rafinha, tá? Ele vai ficar um pouco mais de tempo fazendo toda a parte física, né, para ele se recuperar 100% fisicamente. Deve entrar em um jogo ou outro até ir pegando o ritmo para que, por exemplo, nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, lá em agosto, ele tenha já condições físicas e clínicas 100% de jogar os 90 minutos. Então, é esse trabalho todo que vem sendo feito. O Lucas, por exemplo. O Lucas, ele foi entrando também no time aos poucos para ser titular contra o Águia Marabá, um jogo que já era mais tranquilo no caráter de pressão, né, digamos assim, e foi um jogo onde ele deitou e rolou. E em todos esses jogos, o Lucas ele tem sido substituído, né? E isso
parte também desse trabalho, né, desse trabalho de unificação, né, da fisiologia, do departamento de performance e saúde, do Felipe, com o Zubeldia, tudo ornando para que o clube, no fim das contas, dentro de campo, saia beneficiado com menos lesões e com uma melhor performance. Então, Lucas, pô, o jogo já está garantido ali, um 2-0, o jogo está mais tranquilo. Vamos tirar o Lucas, não vamos correr risco não. O Lucas, ele quer jogar e tudo, mas o Lucas também está ajudando nesse quesito, ele entende ele ser substituído, né? Então, ele vai ser substituído em várias oportunidades. Se tiver algum jogo que ele acabe jogando 90 minutos, fatalmente no outro ele vai jogar menos, pode começar no banco, então vai ser até natural nessa rotina que o São Paulo vai ter incessante de jogos a partir do confronto contra o Internacional, vai ser jogos consecutivos, a tendência do Lucas ter essa dosagem de minutos ou até em alguns jogos ele ser de fato poupado, né? Ficar no banco, entrar no segundo tempo ou sequer nem jogar. E alguns jogadores, inclusive o próprio Lucas Moura, tem feito alguns trabalhos mais específicos. Eu vou entrar no mérito também que tem alguns jogadores que estão ganhando massa, fazendo um trabalho específico, mas eu acho que é melhor eu trazer isso para um outro vídeo. A gente já está chegando aí próximo dos 7 minutos. Eu acho que é uma ideia para a gente trazer para um outro vídeo também que eu achei bem bacana, né, na apuração que a gente conseguiu também de alguns atletas ganhando massa. O próprio Lucas tem feito esses trabalhos mais específicos para ele aguentar a carga do futebol brasileiro, porque ele não tem histórico de lesão. O Lucas não tem histórico de lesão na Inglaterra, na França. Era uma questão ou outra, mas desde a sua chegada no futebol brasileiro ele teve esse impacto, né? Porque há diferenças, né? Tanto nos treinamentos quanto no futebol praticado aqui na Inglaterra. Então, com isso, ele acabou sentindo bastante e teve essas lesões aí consecutivas. E todas as lesões do Lucas, na verdade, desde a sua chegada, foram musculares. Então, evidencia um pouco da necessidade de fazer esse trabalho mais específico também com o Lucas. E é um marco também. Inclusive, foi feita a avaliação física na quinta-feira, justamente também para que o Zubeldia e o Felipe e o pessoal do departamento médico de fisiologia e tudo, que eles tivessem mais dados detalhados, né, porque os últimos dados acabam sendo do início da temporada. Dados um pouco mais detalhados da situação de cada atleta, para eles verem realmente o que está precisando. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, o Rodriguinho ele precisa de um pouco mais de força na perna de apoio normalmente do chute, que é a perna esquerda, já que ele chuta com a direita. O Lucas ele tem uma tendência a ter um desgaste maior ali na parte posterior da coxa e precisa de um fortalecimento. Essas questões físicas que foram e vão ser pinceladas, né, com a avaliação física, e aí com o material todo pronto, com os resultados, aí o departamento de fisiologia vai fazer toda a análise, vai passar para o Zubeldia também vai tomar decisões dentro do campo. Então, por exemplo, fulano vai estar fazendo um trabalho específico para esse fortalecimento e por isso ele é mais propenso do que os outros a lesões. Então ele vai entrar aos pouquinhos. O próprio o Rodriguinho ainda não foi titular justamente porque ele já teve problemas físicos, inclusive no início do ano, né? E o São Paulo tem trabalhado, e aí eu já vou dar um spoiler do outro vídeo, ele tem trabalhado para um ganho de força do Rodriguinho, porque não é que ele não aguenta os 90 minutos, porque ele poderia até aguentar, mas ele jogando, por exemplo, 90 minutos, ele ficaria mais propenso a ter uma contusão. Então, por isso que ele tem sido, os minutos dele têm sido picados, ele tem entrado, ele tem sido um leão de treino, né? Assim, ele treina muito bem, é um gênio nos treinos, realmente, ele mostra um talento, assim, muito apurado com a bola no pé, mas ele tem tido essas minutagens um pouco mais dosadas justamente para que não corra o risco dele estourar. Então, para vocês entenderem um pouco do que tem sido esse trabalho ali com o Felipe, junto com o Zubudi e todo o departamento ali que cuida da saúde dos atletas. Beleza? Quero que você deixe nos comentários aí o que você tem achado de tudo isso, você tem realmente reparado. O São Paulo hoje só conta com 2 lesionados, né? Dois atletas no DM. O Rafinha, que está voltando, que está fazendo, que não é mais a contusão em si, mas já está fazendo mais parte física. E o Pablo Maia, que aí sim, o Pablo Maia vai demorar um pouquinho mais. Deixa nos comentários tudo o que você tem achado. Até o próximo vídeo. Tchau!